ontem, primeiro a gente tem que destacar a bela atuação do Bahia. É isso que eu ia falar. É importante falar isso. Uma grande atuação do Bahia, do Rogério, que ontem conseguiu encontrar uma maneira de atacar com mais construção do que ele vinha fazendo. Normalmente o time do Rogério é um time que é excessivamente vertical e às vezes trabalha pouco a bola. Ontem o gol da virada é uma jogada trabalhada, gira daqui para lá, até achar o espaço e permitir ao Cauli aquela finalização. Só que para mim o que define ontem a superioridade do Bahia sobre o Fluminense, e eu vou procurar muito em estatística para confirmar a impressão que eu tenho, é o seguinte, tem um número que é duelos vencidos, que é a disputa, um contra o outro ali, eu contra você. Normalmente, essa média de duelos vencidos é muito parelha, é 50-50, ou 51-49 e tal. E aí, no Data ESPN, a gente tem a possibilidade de buscar, inclusive, por faixa de tempo. Eu fui buscar a faixa de tempo entre o reinício do jogo, ali na casa dos 17 minutos do primeiro tempo, até os 61, quando sai o gol do Cauli. Nesse período, o Bahia ganhou, nos duelos embaixo, no chão, 66%, ou seja, 2 a cada um. Ou seja, o dobro do Fluminense. E nos duelos aéreos, 80%. 80% é muita coisa. É muita coisa. Então, o Bahia ganhou o jogo porque ele se impôs fisicamente diante do Fluminense. Ele marcou o Fluminense, ele tirou a bola do Fluminense, ele não deixou o Fluminense se sentir à vontade para fazer o jogo dele, que é o jogo da troca de passes, da construção, da tabela, da aproximação, de sair lá de trás. O Bahia foi muito intenso. Nisso, ele ganhou o duelo, aquela queda de braço, para ver quem ia ter a bola. O Bahia ganhou. É claro, depois que ele faz a virada, ele recua. Aí o Fluminense sobe esses números. Ele dá a bola, dá o espaço para o Fluminense e, vou proteger a minha área. E nisso ele faz com perfeição. Tanto que o Fluminense, mesmo colocando vários atacantes, não conseguiu gerar uma situação de perigo depois do gol do Bahia. Chegou, teve aquela bola, não teve. O chute de fulano, não teve. Porque o Bahia soube se defender baixando a linha de marcação. Então, muito mérito do Bahia, mas eu acho que o grande mérito é uma coisa que o Fluminense precisa melhorar, que é a intensidade do jogo. É a intensidade do jogo, eu acho que passa um pouco por média de idade do elenco do Fluminense, passa um pouco também pelo time estar mais ligado, porque o início do jogo, quando sai o gol com 3 minutos do Fluminense, é porque o Bahia estava meio que cochilando. O Bahia estava errando bolas bobas. E o Fluminense estava atento na marcação. Depois que para e volta um Bahia muito intenso, muito forte. E supera o Fluminense nisso. Eugênio, você se adiantou a uma pergunta que eu ia fazer, porque a gente estava analisando muito mais pelo lado do Fluminense, normal, onde acertou, onde errou o Diniz, os jogadores, etc. e tal. Mas eu queria ouvi-los, e aí o Eugênio já falou, mas o Breiler e o professor também, sobre os méritos do Rogério, dos jogadores do Bahia e do Rogério Ceni. Ele já porque o Fluminense vem mal a alguns jogos, mas ontem, especificamente o jogo de ontem, o Eugênio, eu concordo com ele. Rogério Ceni. Sim, ele já entra com o Gabriel no lugar do Canu. Deu mais consistência para a defesa dele. E a torcida do Bahia comemorava isso antes do jogo. Então. Eu fui lá nas redes sociais, nas páginas oficiais do Bahia, quando saiu a escalação, e fui ver os comentários, a galera comemorando. E deu certo. Quer dizer, essa comparação muito imediata, que até o Diniz também fez na coletiva em relação ao Inter, é um outro momento, é um adversário com uma outra cabeça. O Inter contra o Fluminense também precisava, era um jogo de Libertadores, ele se sentia do tamanho do Fluminense para encarar. O Bahia tinha outras necessidades, o Bahia vem de traumas, de não segurar resultado. Aliás, agora já tem outro Bavi, mas nos Bavis do estadual, abriu uma vantagem de 2-0, tomou 3, tomou virada do Inter na estreia. É um time que só tomava virada, é um time traumatizado em relação a isso. Então, ontem o Bahia tinha que fazer a dele, fazer exatamente o que fez. Subiu a linha quando tinha que subir, desceu quando tinha que descer, segurou o resultado. Tem que ver também em função do adversário. Não só essa coisa fácil, essa coisa simplista. O Diniz inventou e não deu certo. Dá a impressão que o jogo acabou 4-0, depois que ele só botou o atacante. O Fluminense não perdeu o jogo quando ele fez as substituições, perdeu antes. Ele faz as substituições porque o Fluminense ia perder o jogo. Tem uma uma improvisação que eu continuo reclamando, já falei aqui, que é a do Martinelli como zaga. Perde força no meio-campo e perde na zaga também. O Fluminense continua pagando em 2024
por ter vendido o Nino e não contratado ninguém para o lugar dele. E isso gera um efeito cascata no time. Cascata no time. Perde força aérea atrás, perde qualidade na saída de bola, perde segurança na recomposição defensiva, perde muito. E o Fluminense não foi buscar ninguém. Tá esperando chegar, quem sabe, talvez, sonhando o Thiago Carlos, Silva. Não joga. mas não joga. Não joga. Tá esperando, sonhando a volta do Thiago Silva. Quando vier, é ótimo. Só que até lá faz o quê? E o Nino não é só uma questão, falta um zagueiro. O Nino participava muito do jogo do Fluminense. Ele era o líder do time. A altura, tudo isso se perdeu. Agora, ainda sobre o Bahia hoje tem um meio-campo, em termos de criação de jogo, invejável. Tem muito jogador que participa do jogo de uma maneira intensa. O Cauli, o Everton Ribeiro, o Tassiano, que a torcida do Grêmio não podia ver nem pintado de ouro, mas o fato é que ele está funcionando Caio Alexandre. no Bahia. O Caio Alexandre, que eu acho até que nem começou tão bem ontem, mas depois se firma, fez o golaço. Então é muita qualidade ali também. Não é, que o Fluminense tanta qualidade que o Rogério tem aberto mão de jogar com centroavante, né? Até porque não tem um bom centroavante no elenco, né? Que é uma coisa que eu acho que falta. Mas pelas características do time também, parece funcionar de forma mais natural sem o centroavante. Com o Ademir ganhou velocidade. Foi importante o Ademir. Foi importante até para fazer essa pressão lá na frente. Então é um time que se vira bem sem esse centroavante. E se a gente analisar o Bahia de 2024, com esses reforços, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, o Cauli, que já estava desde o ano passado, todos esses caras estão entregando. Esses caras, de certa forma, mesmo quando o Bahia oscilou, participaram de gols, estão tendo números de participação, seja com assistência ou marcando. Mas do lado do Fluminense, e aí